é uma faixa etária cheia de dúvidas e cheia de sonhos. O que se pode esperar a partir de agora em relação ao novo ensino médio? O que a gente sabe é que este modelo em vigor não está atendendo, está aprofundando as desigualdades. Seja bem-vinda, senadora. É um prazer recebê-la no Salão Nobre. Senadora, a gente tem um leque de assuntos, mas eu gostaria de começar falando sobre a violência nas escolas. Em junho, agora, uma escola estadual na cidade de Cambé, no Paraná, sofreu um novo ataque a tiros e 2 adolescentes morreram. Que leitura a senhora faz do que está acontecendo na sociedade e nas escolas brasileiras? É um prazer muito grande de estar aqui nesse lugar histórico, né? O Museu do Senado. Eu diria, Renata, que nós tivemos aquele bloco de ataques, um sucedendo o outro, né? Logo após, houve medidas tomadas pelo governo, medidas que envolveram inclusive os 3 poderes, houve também a constituição de uma comissão interministerial, destinação de recursos, mais de 3 milhões de reais para os estados e municípios começarem a cuidar. O MEC instituiu também uma comissão interna de diálogo com os estados. E aqui nós fizemos um roteiro de audiências públicas. Serenou um pouco e voltou com o ataque recente em Santa Catarina, né? Cambé, no Paraná. No Paraná. Esses ataques, eles têm algo em comum. Primeiro, são surtos de violência. Muitas vezes de uma pessoa ou um ex-aluno ou alguém da comunidade que teve ou tem vínculos com a escola. Quando você vai pesquisar, o agressor está envolvido em grupos que fomentam ódio, que fomentam violência, que fomentam vingança. Então, é uma coisa de um momento da sociedade que propagou violência e, ao mesmo tempo, desrespeita a escola, que durante muito tempo foi um local preservado desse tipo de ataque. Era um caso perdido, né? Quando muito a escola era... Ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos, sim, que são ataques em série, né? Exatamente. Quase todos os dias. Aqui não havia. Quando muito a escola era pichada, tinha um equipamento quebrado, né? Então, o que a gente tem ouvido dos estudos, inclusive como parâmetro dos Estados Unidos, é que é preciso rever algumas práticas pedagógicas. Nesse momento atual, aprofundar a relação da escola com a família, entender um pouco os processos de mudança dos ritos, dos próprios ritos familiares, da forma de aprender dos estudantes e trabalhar muito um conceito de pertencimento, muito mais do que grades, muito mais do que câmaras, muito mais do que detectores de metais. Todos os especialistas que nós ouvimos na Comissão de Educação acham que essas medidas não surtem o efeito desejado. São medidas emergenciais, amedrontam até, mas não inibem o processo de violência. Os Estados Unidos é um exemplo. Investiram bilhões de dólares e os ataques diminuíram muito pouco proporcionalmente ao que foi investido em recursos. Então, o recurso que a gente precisa utilizar é o da humanização, é o da relação prazerosa na escola, é o de ouvir o estudante, saber como é que o entorno da escola está percebendo a própria escola. Nós fizemos 3 audiências na Comissão de Educação e os especialistas todos foram nessa direção. É verdade que discurso de ódio sempre houve, mas nós estamos vendo agora uma outra face, que é direcionar para uma casa de educação que devia ser preservada. E na prática, como que se traduzem essas ações que a senhora está falando? É a cultura da paz, é a justiça restaurativa, existem várias experiências já
não é? Escolares? Nessa direção. Escolares também. É a resolução de conflitos pelo diálogo, para que aquele conflito não vire uma rixa, não se transforme em uma rixa, né? E a escola e a proposta da escola, a proposta pedagógica da escola, ter sempre esse link com a dinâmica da sociedade. É evidente que a gente não, com isso você não evita um caso ou outro, mas você evita uma onda que se estabeleceu aqui no Brasil. Parou com essas medidas, né? A escola precisa ter segurança, precisa ser protegida, o prédio precisa, mas isso é externamente. A patrulha escolar é uma alternativa, né? Mas nada que interfira ou que substitua esse processo de diálogo e de construção coletiva interno e ao mesmo tempo com o olho no que está ocorrendo do lado de fora da escola. Em relação ao que está acontecendo do lado de fora da escola, a senhora falou em ritos familiares, uma compreensão melhor de ritos familiares. O que seria? Novas estruturas de família, muita criança fica sozinha em casa, famílias que não dão a atenção devida, ou por um processo de desprezo mesmo, né? Ou por acúmulo de trabalho, de tarefas. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora. Nesse processo da pandemia, a gente vivenciou muita violência doméstica, um processo de aprendizagem. Violência doméstica contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Exatamente. A gente vivencia hoje também uma substituição dos modos de aprender por tela. A criança passa muito tempo no computador, muito tempo no celular. Isso substitui um convívio, substitui o afeto. Então, a escola precisa compreender isso e dimensionar qual é o impacto disso na vida escolar, qual é o impacto disso no projeto pedagógico. Os conselhos escolares estão funcionando, a família dá opinião sobre a forma que a escola organiza, por exemplo, o seu currículo, as atividades. Então, a escola, ela não é imune ao que ocorre na sociedade. A gente sabe disso, né? Ela é até uma caixa de ressonância, muitas vezes, né? Do que ocorre na sociedade. Mas ela precisa trabalhar isso do ponto de vista educativo e do ponto de vista pedagógico. Senadora, a senhora está falando de ações que não são tão complexas, são ações simples, que exigem muita sensibilidade e uma capacitação específica, uma formação que o nosso quadro atual de professores das redes públicas tem condição de tocar? Não, o professor é muito sobrecarregado. Nas audiências, nós evidenciamos, inclusive, a necessidade de ter um suporte psicossocial. Isso foi levantado. Tem escolas que não têm psicólogo, que não tem sequer orientador educacional, que faz muito essa ponte pedagógica, que não tem assistente social. Há uma lei, inclusive, que obriga a presença do psicólogo escolar. Então, a assistência psicossocial e a própria formação continuada dos professores para enfrentarem essa nova dinâmica foi indicada também nas audiências como um ponto que precisa ser melhor trabalhado. Senadora, a senhora preside a subcomissão temporária que está avaliando o ensino médio no país, né? Houve uma campanha nacional pedindo a revogação do novo ensino médio, o calendário de implementação foi suspenso pelo Ministério da Educação. É um momento de impasse, especialmente para os 7.900.000 alunos matriculados nessa etapa da educação básica. A senhora pode explicar esse contexto? O que se pode esperar a partir de agora em relação ao novo ensino médio? Com um detalhe, Renata, para a nossa responsabilidade social, desses mais de 7 milhões de estudantes matriculados no ensino médio, 94% são alunos, estudantes, jovens da rede pública. A grande maioria estadual, uma pequena parcela federal, né? E o restante corresponde ao ensino particular. Então, a responsabilidade pública é imensa, porque são mais de 7 milhões de estudantes atendidos pelas escolas
de rede pública, que em sua grande maioria estão sob a responsabilidade do ente estadual, do ente federado estadual, dos governos estaduais. Então, essa reforma, eu digo que ela tem um erro de origem, um vício de origem. Ela não foi debatida, ela foi imposta logo após o impeachment, que tirou a presidenta Dilma do poder, a ruptura democrática, e veio vindo, né, nos anos do governo Temer, com um processo paulatino de implantação, sem se apreciar profundamente o conteúdo. As pessoas dizem, não, é somente falha de implementação. Não, teve o erro de origem de interromper um processo de discussão que estava debatendo a formulação do ensino médio inovador, com especialistas, com professores, com gestores. Depois disso, implementou-se paulatinamente em um arcabouço, para usar uma palavra que está tão em moda, um arcabouço educativo que diminuiu, né, a abordagem curricular do ensino médio, ao tempo que se ampliou a jornada e a carga horária do ensino médio, o que é bom e necessário. Se diminuiu a base do conhecimento, da ciência, da tecnologia, e se priorizou os chamados itinerários formativos que não cumpriram o seu papel de aprofundamento. Pelo contrário, não houve uma coordenação federativa, cada estado fez como bem quis e entendeu, ou como pôde fazer, dentro das suas possibilidades, dentro da sua boa vontade. Hoje nós podemos dizer que temos um modelo em cada estado da federação para esses itinerários, que era, ou deveria ser, um processo de escolha dos estudantes. Foi assim que foi vendido, mas não é, porque as escolas não oferecem os 4 itinerários. Então começa logo a frustração, né, do jovem a partir daí. Qual é a promessa do novo ensino médio? Era ampliar a carga horária, dar ao estudante o direito de escolher o itinerário formativo e sair do ensino médio com a profissão que ele pode exercer. E não é assim. Mas também seria um ensino médio um pouco mais interessante do que era oferecido antes? A princípio, sim. Pelo que se vê, sim, porque o ensino médio sempre teve muita crise de identidade, né? Era o propedêutico, era o profissional, eram os dois, o que eu vou fazer? O ensino médio inovador, que estava sendo gestado por força da LDB, por força do Plano Nacional de Educação, por força das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, foi tudo esquecido. Esse, sim, problematizava, primeiro, uma faixa etária muito desafiadora. É o início da juventude, é o fim da adolescência. É uma faixa etária cheia de dúvidas e cheia de sonhos. Tem que ter muito cuidado com essa garotada. Não pode jogar qualquer coisa e dizer que vai dar certo, né? É a fase final da educação básica. Talvez alguns não tenham a oportunidade de seguir adiante nos estudos. Então tem que sair bem preparado. Então o que houve em termos dessa novidade, que seriam ser mais interessante, ser mais atrativo, ser mais sedutor, foi isso que se vendeu. Mas não é isso que a gente... Também profissionalizante, né? Também profissionalizante, mas você não pode oferecer o ensino profissionalizante como um itinerário. O ensino profissionalizante é mais denso, é mais consistente, né? Os princípios, né? A base teórica. Não pode ser simplesmente, olha, você aperta um parafuso para esse lado. Se você apertar para esse lado, está errado. Então, foram coisas assim muito aligeiradas, coisas muito superficiais, coisas que não valorizaram o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, a própria modificação do mundo que mantém, né, a ciência universal, o conhecimento universal intacto. Mas ele está evoluindo, né? Física é física, mas a utilização da física hoje não é a mesma do século passado, né? Falar é a mesma coisa, mas a interpretação da linguagem
ela muda com a dinâmica social. Mas essa base do conhecimento, da ciência, ela precisa ser preservada. Isso foi diminuído nesse novo ensino médio. Então, em troca só para de deixar um pouco mais itinerário... claro, a carga horária dessa base de conhecimento, matemática, português, ciências, geografia, essa base foi diminuída. A carga horária dessas disciplinas foi diminuída no novo ensino médio. De regra. De regra. Se tirou. Física de 3 aulas se passou para 1. Se retirou filosofia, sociologia, história, geografia, que passaram a ser ciências sociais. Quando as diretrizes curriculares tinham incluído filosofia, sociologia e língua espanhola, porque a gente vive num continente que todo fala espanhol, menos nós, não é? Então, só é obrigatório inglês. A gente tinha colocado inglês e espanhol, né? Inglês pelo fator, né, comercial e de já ser uma língua estudada por muitos de nós brasileiros. E espanhol pela nossa situação aqui, não é, no continente sul-americano. Então, isso, ao sair, o que foi que se colocou no lugar? Uma carga horária de itinerários grande demais e que passou a ser muito pulverizada, muito pulverizada. O estado de São Paulo tem mais de 200 itinerários. Quem é que controla? Quem é que monitora? Quem é que avalia? E quando você não tem o professor com a formação para tal, porque não existe formação de licenciatura para todos os itinerários, aí você chama uma pessoa de notório saber. Então, a formação dos professores, que é uma coisa especial e é uma condição muito importante no processo de aprendizagem, também foi secundarizada. Então, é isso que a gente quer mudar, né? É isso que a gente quer superar. Tudo. Né? Eu acho que uma coisa que deve permanecer é esse aumento da carga horária. Esse aumento para 3 mil horas, eu acho que é um consenso de que ele permaneça, né? Agora, a gente não quer mudar sem discussão. Eu digo sempre assim, que a gente teve um movimento, e ainda tem o movimento do revoga já, que você não pode fazer de uma canetada, o movimento do revoga nunca, que é um grupo minoritário que quer deixar como está. Estamos construindo o movimento do revoga sim. Revoga sim, mas com um processo de discussão, de avaliação, de escuta, que está sendo feito pelo MEC, em grupos de trabalho e em consultas, e por nós do Senado, através dessa subcomissão do ensino médio. Mas, senadora, revogar sim para colocar o quê isso no lugar? Que a gente está construindo. Vai ser construído um novo modelo, então. Exatamente, com as experiências passadas. Desde que a LDB foi aprovada em 1996, que se discute ensino médio. Essa não foi a primeira reforma do ensino médio, né? Porque faltou realmente uma identidade ser afirmada. Nós estávamos muito próximos a isso com o ensino médio inovador. É ele que vai voltar? Não sei. E não acredito que volte do jeito que ele foi pensado naquela época, naquela ocasião, né? Porque as experiências indicam também um outro caminho. Mas existe o ensino médio praticado, por exemplo, nos Institutos Federais de Educação, que é um ensino médio integrado ao ensino profissional. É este que vai valer para todo o ensino médio ou não? Eu acho que a gente não pode ter uma posição pré-estabelecida do modelo que a gente quer. O que a gente sabe é que este modelo em vigor não está atendendo, está aprofundando as desigualdades. Essa é a grande falha desse ensino médio, dessa reforma. É praticamente um consenso entre os especialistas que foram ouvidos na aprofundando as desigualdades, né? E aprofundar as desigualdades na escola pública significa atingir mais de 7 milhões de estudantes. E o modelo tem que ser dentro daquilo que... Ninguém mudou a lei, a LDB, em relação às atribuições e finalidades do ensino médio. O que é que mais se adapta a isto? O que é que mais se adapta ao Plano Nacional de Educação, que nós estamos, inclusive, discutindo? E discutir ensino médio significa discutir todas essas outras referências que eu falei. Formação de professores, Base Nacional Comum, BNCC, estrutura de escolas, né?
tudo isso está nesse conjunto de debates, mas acho que a gente está avançando. E a senhora pensa em algum prazo? Eu acho que esse ano a nossa comissão tem até agosto para apresentar o relatório. O MEC estendeu um pouquinho o prazo da consulta, mas também já ouvi o ministro dizer que entre agosto e setembro, mais tardar, ele tem uma posição, porque a gente não pode prejudicar o próximo ano letivo. Isso impacta no próximo ano letivo. Tem que ser pensado isso, o funcionamento, como é que está, quem fez até onde, quem implementou o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Essas responsabilidades organizativas, né, a gente também tem que pensar. Senadora, o seu estado, Pernambuco, possui hoje a maior rede de ensino integral do país, no ensino médio, né? Em 2020, 62% das matrículas de estudantes do ensino médio eram em escolas integrais em Pernambuco, né? O que o Brasil tem a aprender com essa experiência de Pernambuco no desafio de conduzir a educação básica? Primeiro dizer que ela foi uma experiência muito paulatina. Ela começou em 2001 e ao final de 2004, nós tínhamos apenas 13 escolas funcionando em horário integral. A gente está falando de uma experiência de 23 anos, Exatamente. Então, acho que esse é um fator importante a ser considerado. A experiência inicial, inclusive, não era apenas estender o horário, que tem uma diferença entre tempo integral e educação integral. O tempo integral é muito fácil. Eu funcionava em 4h30, vou funcionar em 7 horas. Aí sabe como é que os meninos chamam? Pedagogia do confinamento. Eu estou preso na escola para fazer o quê? Né? Então você tem que ter uma proposta curricular que, ampliando o tempo, você também amplie as possibilidades de aprendizagem. O tempo é importante? É. Educação integral pode se fazer com tempo mais reduzido? Pode. Mas o tempo mais ampliado ajuda inegavelmente. E essa é a experiência de Pernambuco. Os estudantes que frequentam essas escolas em tempo estendido, que a gente chama lá escolas de referência, têm o maior desempenho. Por quê? Porque se tentou, não digo que atingimos a todas, mas se tentou fazer na escola uma estrutura diferente. Bibliotecas, laboratórios, uma forte presença de educação artística, de artes, de esportes. Então, isso, de fato, a gente pode dizer, isso é uma educação integral. Não funciona em todas as escolas assim, mas a experiência, a base é essa, né? Então, a gente tem os melhores desempenhos, né? Independente desses quantitativos e dessas sondagens, não é, que se faz dos sistemas de avaliação, os maiores desempenhos de projetos mesmo, de coisas que a gente acompanha pela Assembleia Legislativa, como eu acompanhei, são oriundos dessas escolas. E há nessas escolas também um senso de pertencimento muito grande, muito grande. O aluno sente orgulho de ser daquela escola, a família se sente contemplada e satisfeita e tranquila, né? Porque o aluno passa o dia protegido em uma escola. Agora, não é uma coisa contínua, como eu disse, né? Começou em 2001 e atravessou 3 governos. Muito investimento em formação de professor, senadora? Muito investimento em formação de professores, mas ainda há déficit disto, né? E há déficit também de outros profissionais. Não é um mundo maravilhoso, mas é um mundo possível, né? Há déficit de profissionais de apoio, há déficit de psicólogos, há déficit de analistas educacionais, mas o horizonte e o desenho, ele é como se ele impulsionasse, né? Eu vou buscar, eu estou fazendo, e essas escolas, elas também recebem mais recursos. Há uma categoria de gratificação específica também para os salários, tanto dos diretores quanto dos professores. Isso ajuda, evidentemente. A maioria dos professores dessas escolas só tem elas, né? Concentra toda a carga horária nelas, que é uma coisa importante, que a gente sempre defendeu, em vez de estar
de escola em escola, se concentrar em uma escola só. Agora, o porquê tem que ser paulatino, Renata? E porque eu acho que não pode ser universalizado ainda? Por causa do aluno trabalhador. Tem municípios pequenos onde só existe uma escola de ensino médio. Se você categorizar essa escola como escola em tempo integral, sem turno noturno, que a maioria não tem noturno, onde é que o aluno trabalhador vai estudar? Então, a realidade de vida do aluno, do estudante, daquele matriculado na rede estadual tem que ser pensada. Por isso que não pode ser um processo assim desenfreado. Não vamos transformar todas, não. Se transformar todas para aquela idade regular, há de se pensar que ensino médio vai ter que ser oferecido para o aluno, lá no nosso estado, por exemplo, que trabalha no corte da cana, que trabalha no comércio, que é essa a realidade da maioria dos alunos. Nos centros urbanos é comércio e no interior é roçado ou corte da cana. Como é que a gente vai adaptar, né? Eles vão ter uma educação mais aligerada? Claro que não. O horário integral, se não tiver uma alternativa para eles, pode expulsá-los da escola. Por isso que não dá para a gente também acelerar sem pensar no perfil dos nossos estudantes. Tem que ter uma alternativa para o aluno trabalhador. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.